Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, 18 de janeiro de 2026. Segundo domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías 49, 3.5, 6. O Senhor me disse: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor está a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 39. Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor e inclinando-se ouviu o meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Segunda leitura. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios 1:3. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos junto com todos que em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra se fez carne, entre nós ela acampou. Todo aquele que a acolheu, de Deus Filho se tornou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 1:29-34. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O profeta Isaías, no contexto do exílio babilônico, século VI a.C., fala a um povo ferido e disperso. No exílio babilônico, Israel estava longe de sua terra, sofrendo humilhação e perda de identidade. O povo vivia marcado pela dor da destruição de Jerusalém e do templo, sentindo-se abandonado e sem esperança. Nesse cenário, a mensagem do profeta Isaías surge como bálsamo. Deus não esqueceu seu povo, promete restaurá-lo e dar-lhe uma missão ainda maior: ser luz para todas as nações. Essa palavra devolve dignidade e sentido àqueles que estavam desanimados, mostrando que a ferida não é o fim, mas o início de uma nova história de salvação. Isaías anuncia a esperança. Deus escolhe seu servo para restaurar Israel e fazê-lo luz para todas as nações. Não é uma missão limitada a um povo, mas universal. A salvação alcança os confins da terra.
Essa promessa se cumpre plenamente em Cristo, o servo perfeito, que vem não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. O Salmo nos coloca diante da atitude do verdadeiro discípulo. Não basta oferecer sacrifícios externos. Deus deseja um coração aberto que diz: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. É um convite à obediência amorosa, à escuta da palavra e à prática concreta da vontade divina no cotidiano. Na segunda leitura, Paulo escreve à comunidade de Corinto, marcada por divisões e desafios culturais. A comunidade de Corinto era formada por cristãos que viviam em uma cidade portuária cosmopolita, marcada pela riqueza, comércio intenso e diversidade cultural. Esse ambiente trazia grandes desafios: práticas pagãs, imoralidade sexual, disputas internas e influência de filosofias que questionavam a fé cristã. Por isso surgiam divisões entre os membros, com grupos que se identificavam mais com certos líderes, Paulo, Apolo, Pedro, esquecendo que todos pertenciam a Cristo. A carta de Paulo busca corrigir essas tensões, reafirmando a unidade na fé e chamando cada um à santidade, independentemente das diferenças sociais ou culturais. Paulo recorda que todos são chamados à santidade, unidos pelo nome de Jesus Cristo. A santidade não é privilégio de alguns, mas vocação universal. Viver em comunhão com Deus e com os irmãos, mesmo em meio às tensões sociais e morais do mundo. O Evangelho nos leva às margens do Jordão. João Batista diante de Jesus proclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão remete ao Cordeiro Pascal do Êxodo e ao servo sofredor de Isaías, apontando. No Êxodo, o cordeiro imolado e cujo sangue marcou as portas das casas dos hebreus foi sinal de libertação, pois preservou o povo da morte e abriu caminho para a saída do Egito. Já em Isaías, o servo sofredor é aquele que, inocente, carrega sobre si as dores e pecados do povo, oferecendo-se como sacrifício para trazer salvação. Quando João Batista proclama Jesus como Cordeiro de Deus, une essas duas figuras. Cristo é o verdadeiro Cordeiro que, com sua entrega na cruz, liberta a humanidade do pecado e inaugura a nova Páscoa, realizando plenamente a promessa de redenção. Jesus é aquele que se entrega por amor, carregando sobre si o peso do pecado humano. João testemunha o Espírito descendo sobre ele, revelando sua identidade, o Filho de Deus que batiza com o Espírito Santo. Aqui está o centro da fé cristã. Cristo é o Cordeiro que nos liberta não por força, mas pelo dom da vida. Quando João proclama: Eis o Cordeiro de Deus, a liturgia nos convida a contemplar o mistério pascal já anunciado. Santo Agostinho explica que Cristo é o Cordeiro sem mancha que, com seu sangue, redime o mundo em Ioannis Evangelium Tractatus 36, revelando que a expressão não é apenas simbólica, mas sacramental. Ela se atualiza na Eucaristia, onde o mesmo Cordeiro é oferecido. O termo Cordeiro remete ao sacrifício pascal do Êxodo, sinal de libertação, e ao servo sofredor de Isaías, que carrega as culpas do povo. O Catecismo da Igreja Católica afirma: Jesus assume o papel do servo sofredor que se entrega como sacrifício expiatório, mostrando que sua missão é universal e salvífica. A liturgia do tempo comum, ao repetir este anúncio antes da comunhão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos insere no dinamismo da salvação. Não é um evento passado, mas um presente eterno que nos transforma. Perguntemo-nos: como posso viver hoje como alguém que participa do sacrifício do Cordeiro, tornando minha vida uma oferta de amor? Irmãos e irmãs, como viver essa palavra hoje? Ser luz das nações começa em gestos simples: acolher quem sofre, perdoar quem nos fere, anunciar esperança onde há desânimo. Fazer a vontade de Deus é mais do que rezar, é transformar a oração em ação concreta, ajudar um colega com uma tarefa difícil, mesmo quando isso exige tempo e paciência. Reconciliar-se com alguém da família ou do trabalho, dando o primeiro passo para o diálogo. Oferecer palavras de esperança a quem está desanimado, mostrando que Deus não abandona ninguém.
Pergunte-se, em que situação da minha vida preciso dizer com sinceridade: eis que venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e nos chama a ser luz para todos. Nesta semana, procure realizar um gesto de reconciliação ou solidariedade que manifeste a luz de Cristo no seu ambiente familiar, profissional ou comunitário. Oremos. Senhor, hoje me coloco diante de Ti como João às margens do Jordão, reconhecendo-Te como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quero aprender a ver-Te no silêncio da minha rotina, nas pessoas que encontro, nos desafios que enfrento. Dá-me olhos para perceber a Tua presença onde muitos só veem ausência. Ensina-me a fazer a Tua vontade com alegria, como o salmista proclama: eis que venho, Senhor. Que minha vida seja mais do que palavras, seja ação concreta. Ajudar um colega sobrecarregado, reconciliar-me com quem me feriu, oferecer esperança a quem está desanimado. Que cada gesto seja luz para quem caminha na escuridão. Recorda-me, Senhor, que fui chamado à santidade, como Paulo escreveu aos Coríntios. Não quero viver dividido entre o egoísmo e o amor, mas unido a Ti, que és minha paz. Dá-me coragem para ser testemunha do Evangelho no mundo marcado por pressa, indiferença e superficialidade. E quando eu fraquejar, lembra-me que o Teu Espírito permanece sobre mim, como permaneceu sobre Jesus. Que essa certeza me sustente e me impulsione a viver como filho amado, transformando cada dia em oferta de amor. Hoje, Senhor, assumo o compromisso de ser luz em minha realidade, no trabalho, na família, na comunidade. Quero começar agora com um gesto simples, mas cheio de fé. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.